Que legal. Aí, Acho que tá até assinado pelo ó, que honra, Eu hein? lembro que eu comprei lá. Que honra. Ah, Aline, não vou ler. Tá. Aline, tá muito barulhenta a tua voz aí, a tua voz tá muito barulhenta. Deixa eu ver. Baixei um pouquinho aqui, acho que agora vai melhorar. Ali, É. pronto. Aline, Entra aquele aplicativo do WhatsApp, acho que é melhor. Daí você entra pelo WhatsApp também. Aline, você sabe que depois desse livro foi lançado o Direito Imobiliário de AZ, que se tornou o livro mais vendido no Brasil. Tem um livro de uso capião e uso de uso capião extrajudicial. Se tiver a oportunidade, leia que você vai gostar bastante, viu? Eu fiz um uso campeão extrajudicial ano passado. Consegui registrar a matrícula agora, Ó, em dezembro. que legal, que bacana. Bacana. Ele conseguiu entrar pelo WhatsApp? Não, ele tá pela plataforma, Aline. Mas você consegue ouvir ele, ele consegue te ouvir agora, né? Ele falou que tá muito alto. Eu baixei um pouquinho aqui, para poder vocês conseguirem se ouvir, sem ninguém incomodar ninguém. Tá, é o seguinte. Em 2001, dia 3 de dezembro de 2001, o meu pai adquiriu 3 matrículas, que era esse título aqui. Esse título é o título expedido pelo estado de Mato Grosso. Tá. Então, na verdade, nesse Ele tá imóvel... conseguindo ver isso aí? Não, vê não. Não tá conseguindo ver, não. Tá. Me fala uma coisa. Nesse imóvel que você está me mostrando, são 3 matrículas. Ele é composto por 3 matrículas, não é isso? 3 matrículas, mas o desenho original dele é esse aqui. Tá. O nome do título é Alice de Jesus, expedido pelo estado de Mato Grosso. Tá. Ótimo. Daí, ele foi desmembrado e seria isso aqui. Esse Tá. aqui é um título que meu pai comprou. Esse aqui, em 2000, foi desfeita a negociação porque não tinha área, descobriu-se que não tinha área. Descobriu através de uma topografia, Aline? Foi? Foi feita uma mais ou menos calculou a medição. Calculou na edição. E Tá. descobriu que não tinha área. Agora o outro menor eu não imprimi, mas enfim. Seria um outro menorzinho aqui na ponta, Tá. que a gente acreditava que era aqui, grudado, quando comprou. E não era? E acreditava que aquele grande aqui, ó, que nós fizemos negócio em 2003, seria aqui na ponta, que ficou em cima da reserva indígena. Ah, tá. Dá pra entender? Dá. Tá. Daí, em 2000, isso foi 2001. 2003 foi desfeito aquele negócio. Em 2004, Ô, Aline, só uma pergunta. Em 2003, esse negócio foi desfeito, mas foi consensual? Foi um distrato? foi um distrato. E daí foi refeito esse contrato da matrícula grande aqui. Ah, tá. Na verdade, estava uma matrícula no nome de cada um, não era na verdade, o vendedor tinha os testas de ferro dele, né? Então, não tava, só aquela que foi desfeita que estava em nome do verdadeiro vendedor, que é um estelionatário. Essa matrícula grande que está no nome do tal de João, e a outra matrícula pequena de 1.200 hectares estava no tal de Roberto. Daí, em 2003, quando a gente viu que não tinha totalidade da área, porque a gente refez esse aqui porque era ad corpus, a gente fez ad menso e se faltasse área, ia ser descontado. E desfez aquele lá, porque não existia, e aquele outro, pequenininho, de 1.200, ficou, né? Aqui, ó, dá pra ver melhor a diferença do título original, que é bem grande, com o título que nós temos hoje, né? Que é bem menor, só pelo desenho já dá pra ver que falta área. Tá. Em 2004, aquelas 1.200 hectares foi entrada com uma ação de nulidade de ato jurídico, porque a procuração que foi apresentada para nós era falsa. Ah, tá. Então foi feita uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico. E deu certo, Aline? Como que ficou? Colado com reintegração de
Ótimo. Cumulou com reintegração de posse. O cara entrou contra meu pai. Daí a gente perdeu. A perícia foi feita o seguinte. Essa procuração era lá no cartório judiciário. É uma cidade distante daqui. É uma cidade de uns 400 quilômetros daqui. E daí a gente foi lá, pegou o segundo translado, a procuração estava ok quando registrou, né? Mas daí eles entraram e disseram assim que eles nunca venderam. Esse tal de Roberto falou que nunca vendeu a área. Realmente, foi feito um negócio com o Paulo, não foi feito com o Roberto. O Paulo disse que estava em nome de terceiro, porque ele tinha um problema numa falência lá no Paraná e estava tudo em nome de terceiro. Daí, a perícia foi... Nós não fomos intimados da perícia. A perícia não... O perito não identificou as pessoas que fizeram a perícia. Ele não juntou a cópia de identidade no processo. Ele não achou a procuração igual a que eles pretendiam anular. A procuração que estava lá no cartório era outra. Daí ele periciou a outra e não periciou a... Não, ele periciou a nossa, que eles apresentaram para nós, e não periciou a que estava no cartório, porque não era idêntica. Cara, tem umas falhas aí na perícia. Eu entrei com ação rescisória, apontei tudo isso, e o desembargador falou assim, não preenche os requisitos do 966. Eu recorri para o STJ. Ação rescisória é terrível, né, Aline? É terrível. Ação rescisória é uma ação que parece que ela existe, mas ninguém quer julgar ela, né? A verdade é essa, né? Daí é o seguinte, daí em 2004 eles entraram com essa ação. Essa ação transitou em julgado em agosto de 2017. Tá. 2008, aquela matrícula grande que meu pai comprou, que a gente mudou ela para Adventure, essa aqui, que seria no caso essa parte aqui do cachimbo, né? Tá. Parece um cachimbinho, verdade. E o cara entrou com uma ação de rescisão. Por quê? Porque eu suspendi os pagamentos por inexistência diária. Tá. Essa ação transitou em julgado em novembro de 2021. Foi feita uma perícia em 2016, só que em agosto de 2016 o perito juntou a perícia no processo, só que ele foi ouvido na audiência de instrução em novembro de 2017, após o trânsito em julgado dessa ação de nulidade de ato jurídico. Ele foi ouvido no outro processo no processo que eles tentaram rescindir por falta de pagamento. Só que daí eu ganhei a ação, o desembargador falou que nós compramos gato por lebre, em vez de ter 4.840 hectares, só tinha 2.200, a perícia constatou. Tinha bem menos terra, menos da metade. Nossa. E nós já tinha pago 60 e poucos por cento do contrato. Tá? Daí eu ganhei essa ação. Na verdade, isso aqui, com a perícia, ele virou esse desenho aqui, ó. Peraí. Será que eu não imprimi? Acho que eu não imprimi o desenho do... Ai, eu não imprimi. Deixa eu só imprimir aqui e já te mostro. Enfim, o que eu quero te falar é o seguinte, doutor. Ai, não consigo abrir aqui. Fica tranquilo. Pode Não vai? Ficou um desenho totalmente diferente. Tá. Aí, com a perícia, se descobriu que a perícia foi realizada, as medições foram realizadas em 2011. Tá. O perito usou as nossas medições. Só que a localização dos títulos, no caso, o título original expedido pelo Estado do Mato Grosso, ele está aqui na BR, em cima da fazenda Itaipu, que o senhor tinha dando consultoria, lembra? Lembro sim. E nós, a nossa posse, a nossa ocupação é aqui atrás, ó. Onde tem esse aberto aqui, que planta soja, que faz pasto, é esse aqui. Então tem uma distância aqui, acho que é mais de 6, não, dá mais. É alguns quilômetros
Tá. mais de 6 quilômetros uma distância de localização de um título do outro. Ou seja, a posse, a ocupação que meu pai comprou está sobreposta a outros títulos, a vários outros títulos. E o título Alice de Jesus está lá na frente, em cima de outra área de terceiros. Só que isso a gente descobriu em 2016, quando foi feita a perícia. E daí na perícia a gente descobriu outro detalhe, quando no dia da audiência, que na verdade a matrícula da nulidade de ato jurídico, que é 1.200 hectares, que foi desmembrada desse título, ela não está aqui grudada no título grande que meu pai comprou do João. Ela está na ponta. No caso aqui é do Paulo, que era do Roberto, e aquele do João que nós compramos. Essa do Roberto, que nós achávamos que estava aqui, grudada com a nossa, que era lindeira, na verdade ela está lá na ponta. E se for ver Nossa, e isso é péssimo, porque quando uma área está do lado da outra, você consegue unificar de forma fática mesmo na matrícula, transformando uma matrícula só. Quando essa área não faz parede com parede, nós vamos ter essa dificuldade, não vai conseguir fazer a junção. Pode até ser feito um uso capião, exemplo, uma reurb, mas vão ser o quê? Medidas individuais, matrículas individuais. É ruim isso, né? É ruim porque perdeu talvez o que dê valor à área, porque você consegue somar a área e transformar ela numa área maior, né? Não, então ela ficou bem pro canto ali, pelo que você explicou, né, Aline? Não, daí ela... Mas aí que tá, ela tá lá em cima da reserva indígena, Nossa na verdade. Senhora. Ela não existe. Entendi. Acontece que esse povo aqui, eles querem fazer a reintegração de posse. Ah, tá. E agora eles estão ameaçando reintegrar em cima dessa outra área grande aqui do meu pai. Uma parte. Ele fala que 200 hectares está aqui em cima. E eles querem fazer a reintegração de posse no cumprimento de sentença, porque eu perdi a nulidade de ato jurídico, só que eles não fizeram prova da posse. O que eles falam? Que a reintegração de posse é a consequência da nulidade de ato jurídico. Então eu tenho que devolver a matrícula que eu comprei. Só que eu comprei e não existe essa área. É título doador. O que eu posso fazer? Eu posso entrar com ação de nulidade de matrícula ou eu posso entrar com ação declaratória de localização, porque eles estão prestes a entrar com a reintegração de posse. Entendi. O juiz mandou locar exatamente em cima das coordenadas da matrícula. Não vai bater ali. Não vai bater, não vai Só bater. que o advogado ligou pra mim e falou assim: eu vou entrar em cima da área de pasto do teu pai, porque essas 1.200, no caso, seria cerrado. E essas 1.200 aí, essa área que era lindeira do pai, que eles falam que na verdade seria as 1.200 deles, na verdade é uma área de 1.790 hectares que meu irmão fez uso capião, porque ela está sobreposta em outras matrículas. Daí fez uma ata notarial, os vizinhos são outros, as matrículas, no caso, não está em cima da matrícula de Jesus, está em cima da EICO, está em cima do Luiz Martins do Nascimento, está em cima do Alcidir Murad, entendeu? Então ele fez uso capião de 1.790 hectares, que é a lindeira do meu pai. Eles vão tentar entrar em cima dessas 1.790 do meu irmão e 200 hectares do meu pai, que é a lindeira. Entendi. Entendeu? Doutora Aline, me fala uma coisa. Porque na verdade nós temos posse. E quanto tempo de posse? Quanto tempo de posse seu pai tem lá? Desde 2001, né? Desde 2001. Uma ótima posse. Então, na verdade, nós temos a posse disso aqui. O título que nós tínhamos comprado era esse, mas não existe. Está lá no... E nós ocupamos essa área aqui que está sobreposta a outros títulos. Só que, como eles não fizeram, não foi discutida a posse deles na declaratória, só que eu fiz um erro na declaratória, eu entrei com exceção de uso capião e eles estão alegando isso aí, que eu tinha posse, que eu tenho que devolver o que é a posse que eu tinha. E eu não sei o que fazer agora. Entendi. Porque eu entrei com a impugnação ao cumprimento de sentença e aleguei isso aqui, fato novo, que a matrícula não está localizada ali. O que o juiz e o desembargador falaram? Que está preclusa a prova, porque eu deveria ter juntado isso antes do trânsito e julgado.
processo, Entendi. isso aqui está precluso. E tem outro detalhe, esse mesmo título Alice de Jesus, o cara que vendeu para nós, vendeu para um outro cara que entrou com uma emissão de posse em cima da Itaipu, com os mesmos títulos, ele vendeu a matrícula, porque eu não consegui regularizar até hoje, né, tá em nome dele ainda. É bem complexo, né? O caso é bem complexo, se tornou um caso complicadíssimo, né? E outra coisa, agora, doutora Aline, você não vai mais conseguir agora tocar numa ação só. Como o caso é complexo, porque nós estamos falando de áreas, né, que nós precisamos trabalhar de forma diferente, a doutora vai ter que fazer o quê? Vai ter que trabalhar área por área. Um exemplo, aonde tem a posse? Tem a topografia? A topografia separada? Tem? Tem os marcos lá, tudo. Essa área do meu pai, como o advogado ameaçou entrar na área de pasto, e eu tenho lá mais de 20 anos de posse, e já foi discutida essa área num outro processo que ele tinha ciência, tem os marcos lá, eu estou pensando em entrar com uma manutenção de posse para ele não entrar na área do meu pai. Tá. Daí eles vão em cima, porque daí tem uma estrada que corta... Só que aí teria que ser o quê? A interdito proibitório. Porque a manutenção é a perda da posse parcial, a reintegração total. Como você está pensando em fazer uma ação preventiva, teria que ser o quê? A ação de interdito proibitório. Entendeu? Interdito proibitório. A ação de interdito proibitório. Porque é uma ação preventiva, para evitar a invasão. Só que aí que está o segredo dessa ação, doutora Aline. O grande segredo, você já propôs a ação de uso capião? Dessa área onde seu pai tem a posse exclusiva desde 2001? Não, essa área do pai, falta eu pegar a assinatura de um lindeiro para mim entrar com o usucapião, porque quando transitou em julgado, em novembro de 2021, o meu pai estava na UTI com Covid. Daí, quando eu comecei a mexer para entrar com o usucapião, daí faltou esse lindeiro me dar a carta de confrontante. Só falta essa carta de confrontante e a ata notarial, eu tô pensando em não fazer, porque eu tenho uma perícia judicial já comprovando que ela substituiria a ata notarial. Mas nesse caso, Aline, não espera para fazer extrajudicial não, porque venderam para nós o extrajudicial como algo maravilhoso. Eu fui um dos primeiros advogados a fazer o uso capião extrajudicial. É um negócio legal, mas de cada 100 casos de uso capião, 97, 98 é judicial. Esse caso do teu pai, você tem que fazer uma ação de uso capião judicial, ele tem a posse desde 2001, né? Você tinha me falado aqui, 2001. Eu vou dizer 2003, né? Porque o contrato foi refeito em 2013, a posse em 2001, mas como eu refiz o contrato em 2013, que faltava área, né? A gente já tinha uma noção que estava faltando área, né? Porque, na verdade, das 4.800 que ele comprou do João, tem 2.000. A outra não tinha, foi desfeita, e as outras 1.200 lá tá em cima dos índios. Daí o meu irmão fez o uso campeão da área que tinha lá, que vai até na reserva, 1.800, que não bate nada. Que na verdade já tá pago, porque nós pagamos, né? Entendi. Então a gente fez, porque tava tudo pago, eu paguei 60% do contrato e tem menos de 50% de área. Entendi. Aline, você sabe que a estratégia, ela deixou de ser direito das obrigações e passou a ser direito possessório, né? Na verdade, você fez muito bem, né? As ações estão corretas, a ação declaratória de nulidade, a contestação. Só que agora, como o caminho se tornou um caminho diferente diante dessa discussão, diante dos resultados, agora o que orienta você a fazer, Aline? Pega essa topografia atualizada, distribui o quanto antes uma ação de uso capião. Se a posse é de 2003, dá para fazer o uso capião no 1238 do Código Civil. Então faz uso capião, nome da ação, ação judicial de uso capião extraordinária. Fins sociais, é o nome da ação. Essa ação, o que você pode fazer? Você pode trabalhar em preliminar a antecipação da perícia, em virtude dessa confusão, para que o perito demarque a área correta, para você ter vantagem em outros processos. Você acha que foi bem feito? Corresponde à realidade? Sim, foi feito. Foi feita uma perícia judicial lá naquele processo que eles tentaram anular a nossa compra. Entendi. Então, se foi bem feito, não precisa outro. Então, faz o seguinte, deixa de lado a perícia judicial e pede a averbação premonitória. O que é a averbação premonitória? Você vai pedir, juíza, diante desse litígio, dessa confusão, eu quero que na matrícula conste o uso capião em andamento. Por quê? Você vai desmotivar a outra parte a continuar na briga.
Se a coisa for para leilão, se tentarem vender a propriedade, se tentarem vender a posse de forma ilegal, né? Você conseguiu rastrear dentro da matrícula essa ação de uso capião. O nome chama averbação premonitória. Júlio. Oi, seu Antônio. Tudo bem, seu Antônio? Tudo bem, me escuta um pouquinho. Claro, claro. Se ela pegar a adjudicação lá no fórum e levar no cartório, não faz essa escritura? A adjudicação compulsória, ou adjudicação, né? O que é adjudicação? É uma decisão que força a transmitir para você o imóvel. E esse tipo de ação, nesse momento processual, não cabe, seu Antônio. A adjudicação compulsória é uma ação que todo mundo quer usar. Eu falo para os meus alunos, falo no livro também. É uma ação maravilhosa, mas você ganha e não leva. Viu, Júlio? Eu ganhei a situação. Foi a adjudicação compulsória? Claro. Pede para a linha aí. Deixa eu ver. Do pagamento, caberia sim a adjudicação compulsória extrajudicial. Só que o que eu não quero? Eu não quero trazer a matrícula que está lá na frente, aqui para trás. Por quê? Porque eu não quero que o pessoal da reintegração de posse, que vai em cima da área do meu irmão, eles localizam a área deles ali também. Tá. Eu tô preocupada agora com essa reintegração de posse que eles vão fazer em cima da área do meu irmão. Por isso, deixa eu explicar até para o seu pai para ele entender. A adjudicação compulsória é uma ordem judicial que ocorre a transmissão. Então, um exemplo, seu Antônio. Eu estou devendo para o senhor 20 mil reais. O senhor faz uma adjudicação num carro. Um carro aqui no escritório. Um exemplo. Ou eu faço no carro do senhor. A adjudicação eu pago com o bem. Ou eu uso a adjudicação compulsória. Mas nesse caso, gente, o que a gente precisa lembrar? Que a adjudicação compulsória, seja judicial ou extrajudicial, a judicial ela passa pelo crivo do juiz, depois pelo crivo do cartório, análise do cartório. E a extrajudicial a mesma coisa. Fazer não é conseguir, fazer não é ter o resultado positivo. Por isso, gente, com muita propriedade no assunto, não é caso de adjudicação, hein? O caso de vocês hoje, nesse momento, é fazer uso capião. Ah, uso capião é algo de invasor. Nada a ver. Uso capião é algo de construtor, investidor. É o caso aí, uso capião. Para não perder. Uso capião, nós temos a súmula 237 do Supremo, que diz o quê? Uso capião pode ser usado em matéria de defesa. Se nesse momento a nossa estratégia é não perder através de uma ação de reintegração de posse que vão propor provavelmente, a gente precisa fazer uma cabana, um escudo protetor. Nós vamos ganhar esse caso pela defesa. O melhor ataque é a defesa nesse caso. Então nós vamos blindar a nossa área para não perder, para não correr esse risco com o uso capião em andamento judicial, usando a súmula 237. Depois de distribuir esse uso capião, aí cabe a nós distribuir o quê? A ação de interdito proibitório. Porque o interdito proibitório nós vamos fundamentar com o quê? Com o próprio uso capião. Ó, juiz, houve um negócio jurídico lá atrás, objeto de litígio, mas mesmo assim decidimos fazer uso capião, por honestidade, por boa fé, porque a gente precisa regularizar essa área. Precisamos regularizar e não perder essa área. Então, o uso capião nós vamos usar como escudo protetor e o uso capião nós vamos usar como fundamento dentro do interdito proibitório para conseguir evitar essa decisão favorável à integração de posse. Tá, mas e por que eu não poderia fazer o extrajudicial, que eu acho bem mais fácil? Perdão, doutora? O uso capião extrajudicial, eu acho bem mais fácil. Doutora, eu vou ser muito sincero. Venderam para nós o uso capião extrajudicial, vendem para nós até hoje, muita gente dando curso na internet, cartorário, juiz, não sabe nem o que está falando, doutora. Sabe por quê? O uso capião extrajudicial é mais ou menos assim. Eu quero regularizar um imóvel, o cartório na cidade não é conservador, então não tem briga, não tem litígio, eu vou lá e regularizo como se fosse uma doação. Esse caso de vocês não, gente. Esses casos tem litígio para burro. Pô, tem uma ação de unidade, tem uma alteração aqui, tem a iminência de uma ação de reintegração da posse. Cartório nenhum, tanto o tabelião não vai lavrar a escritura pública, como o registrador não vai registrar, a não ser que for um bandido. E ele vende registro. Mas depois também vocês vão ter problema porque vai dar nulidade. Então não caia nessa não. Mentiram para nós e mentem. Muita gente incompetente ensinando a fazer uso capião extrajudicial, que é uma outra situação totalmente diferente dessa. Essa situação tem litígio imposto. Tem iminência de litígio, tem questão de demarcação. Não é caso de uso capião extrajudicial. Cartório nenhum vai fazer o registro disso. Só se for um cartório que cobra um dinheiro por fora e depois ele não quer nem saber se vai dar nulidade. Não é o caso de uso capião extrajudicial, não. Por quê? Vocês precisam instruir o processo. Precisam usar como tese de defesa. Tem muita coisa para vocês usarem desse uso capião em proveito, até da ação de interdito proibitório. Entendeu, doutora? Tá, esse do meu pai, então a área dele eu vou fazer uso capião. E o do meu irmão, o que eu faço? Eu teria
Poderia. A matrícula não é minha. Primeiro lugar, a minha estratégia seria qual? Não perder o que eu tenho. Para não perder o que eu tenho, eu criaria um escudo protetor. Não, aqui ninguém me tira, não. Então eu faria uso capião, faria depois a distribuição, depois do uso capião, o interdito proibitório, para evitar essa reintegração que vai vir. E aí sim, isso dando certo, provavelmente vai dar, porque tem a súmula 237, aí eu poderia pensar em outras ações, uma ação de nulidade da matrícula, algo nesse sentido. Só que o uso capião, lado bom, que é forma originária de adquirir propriedade. Se ganhar o uso capião, na verdade a doutora consegue quebrar todo esse elo de confusão. A doutora já consegue transferir o imóvel para o nome do teu pai, entendeu? No cartório de imóveis. Tá, mas eu tô preocupada com o imóvel que eu fiz uso capião. Quem quer falar agora? Não, vai lá, não aparece. Júlio. Oi. Em cima da área do Eu vou mandar... Só um minutinho que seu pai está falando aqui também. Tá. Oi. Viu, o meu filho que está mais entendendo disso aí, eu vou passar para ele falar contigo, Com tá? certeza. Tá bom. Estou à disposição. Olá, tudo bem? Júlio. Bom dia, viu? Marcelo. Prazer conhecer, Marcelo. É que é o seguinte, existe dois com processos diferentes aí. O caso é complexo, existem ações diferentes, é uma briga total aí. Tá, o meu lá, da minha área que eu fiz uso capião, beleza, extrajudicial, o juiz mandou reintegrar eles em cima da matrícula, conforme a matrícula existe. A matrícula não tem nenhuma amarração em cima da minha área. Por isso você conseguiu até o uso capião extrajudicial. Por quê? Porque a sua área, parece que não, mas ela não tem um litígio, a confusão que tem a área do teu pai. A área do teu pai ela já se tornou muito litigiosa, né, doutora? Ela acabou se tornando muito litigiosa com o passar do tempo, né? Ela tem um litígio, a área do meu pai tem um litígio, mas já tem uma decisão judicial também, em cima do litígio do meu pai, que o qual você comprovou já tem uma área. Agora, em cima daquela decisão judicial, tem que ver o que vai se fazer. Você faz ou vai fazer o uso capião extrajudicial, porque existe uma matrícula. Mas não é caso de uso capião extrajudicial. Gente, com muito carinho. Mas existe uma matrícula, a origem do negócio. Se vocês fizerem uso capião extrajudicial, primeiro que o tabelião não vai lavrar a escritura pública. Se lavrar é porque ele quer dinheiro. O registrador, que é o cartório de imóveis, não vai registrar. Se registrar, tem algo errado. E se acontecer de registrar, que eu não acredito nisso, cabe à parte contrária que está no litígio, está na briga, fazer uma ação declaratória de nulidade. Ela vai falar assim, como que conseguiram fazer o registro de uso capião extrajudicial, sendo que tem iminência de litígio? Então, não faz isso não, é um tiro no pé, hein? Mas ela não tem mais litígio, doutor. Já transitou em julgado. Transitou em julgado, mas eles vão fazer a ação de reintegração de posse. Mas a reintegração de posse daquelas 1.200 hectares que eu perdi lá, que foi feita a gente comprou com procuração falsa, o cara apresentou uma procuração falsa para nós, meu pai, na verdade, foi de boa fé, e essa boa fé sequer foi analisada no processo. Inclusive, o desembargador da rescisória fala disso, que a boa fé não foi apreciada. E essas 1.200, eles vão entrar em cima da área do meu irmão. Só que eles falam que 1.000 hectares em cima da área do meu irmão e 200 pegam em cima da área do meu pai. Eles vão pegar, eles que é o problema, é essa nulidade de ato jurídico que está sendo feito cumprimento de sentença. Agora eles pediram um agrimensor, porque o juiz mandou colocar em cima dos pontos da matrícula. A matrícula não está ali, não é ali. Outro ponto importante, viu, doutora Aline? Eles dizem que é ali. A matrícula é voadora, eles nunca tiveram posse. Eles dizem que é ali, mas não é ali. O provimento 65, ele esclarece que, independente se tem ou não tem um uso capião em andamento, eu posso tentar fazer extrajudicial. Lá o provimento 65 fala até de pedir suspensão. Na prática ninguém faz isso, porque você pede suspensão, você atrasa o seu uso capião e não vai resolver nada. Então, você pode até mexer os pauzinhos no cartório, tentar verificar essa possibilidade de registro extrajudicial. Se acontecer, for positivo, se achar que é seguro, você dá baixa no uso capião judicial. Mas eu não abriria a mão de fazer o uso capião judicial, porque o uso capião judicial, nesse caso, você iria usar a súmula 237. Como existe essa eminência de emissão de posse, a ação de reintegração de posse, você precisa de um escudo protetor para se proteger das possessórias que possam vir e para fundamentar melhor a sua possessória. Então, o uso capião nesse caso seria muito eficiente, não só para regularizar a área, mas para se defender, entendeu? Por mais que você queira, talvez, tentar no extrajudicial. O proibitório
O interdito proibitório, na verdade, é alguém que está na iminência de esbulho e turbação. Se tem alguém ameaçando, ó, vou entrar aí, vou entrar com uma ação, essa área é minha, é o momento que você pode usufruir do interdito proibitório. Tá, mas e nessa área do meu irmão, que tipo de ação eu entro para proteger a posse? Ele já tem o domínio. Ele já tem O seu irmão já tem o registro, já tem o registro. domínio, já tem o registro. Eles vão tentar entrar em cima dessa área. Eu faço o quê? Na verdade, o seu irmão não vai trabalhar com um interdito proibitório, com uma possessória, porque ele já tem um registro. A melhor estratégia para o seu irmão é aguardar. Se ingressarem com essa ação, aí vai usar o quê? Vai usar o entendimento da súmula 487. Quem tem uma discussão de posse, prevalece o registro. O seu irmão, na verdade, se alguém fizesse isso, ele iria fazer uma reivindicatória, se ele perdesse a posse. O seu irmão, na verdade, hoje... Reivindicatória. O seu irmão hoje, ele teria que ficar aguardando para ver se chega uma ação. Chegou uma ação, vai fazer a contestação, é alegar a súmula 487. Se não chegar uma ação, ótimo. Se chegar, alega isso. E se ocorrer uma invasão parcial da área, uma coisa, aí seria a reivindicatória, porque é uma ação petitória. Essa reivindicatória, mesmo sendo parcial, a tentativa de reintegração de posse deles ali, eu posso usar a reivindicatória ou eu uso reintegração de posse também? Não, aí você usa a reivindicatória. Sempre que a gente tem um registro, vamos trabalhar com as possessórias, por questão de segurança, o risco de perder a ação menor. A gente só trabalha com possessória quando nós só temos a posse, porque a possessória sempre são ações demoradas, ações de riscos. Então, não vale a pena trabalhar com possessória. Eu não tô escutando. Na verdade, sempre que nós temos o registro da propriedade, vamos trabalhar com as petitórias e não as possessórias. Reivindicatória que eu tenho que fazer, né? A ação reivindicatória, na verdade, é judicial. Eu não tô escutando, tá dando falha. Voltou? Melhorou? Tá dando falha. Então, eu vou sair e te chamar de novo, só um minutinho. E tem que entender que tem que pegar, tipo, ganhar um processo. Esse é o processo, tem que ver o que tu pode fazer em cima daquela área que tu ganhou. Pode falar pra mim aqui, viu? O seu irmão tá falando. Quer falar comigo aqui? Pode falar comigo. Não, eu tô falando com meu pai. Ah, tá. É porque existe um ganho de causa, tem que olhar. Só um minutinho, Antônio, só para eu responder a sua irmã. É isso mesmo, sempre que nós temos o registro, igual o seu irmão tem o registro, nunca entra na esfera de posse. Porque se você entrar na esfera de posse, você está facilitando para o outro lado. Quando a gente tem o registro, vamos bater sempre no registro. Eu não quero discutir posse. Não discute posse, não. Discutir o domínio. É Sempre o domínio. Sempre o domínio. Porque, nesse caso, como ele já tem o domínio, vamos trabalhar com ações petitórias. Emissão na posse, ação reivindicatória. A reivindicatória não precisa ter invasão total da área, pode ser parcial. Eu posso trabalhar com ação reivindicatória também, entendeu? A ação reivindicatória não precisa ter invasão total da área, pode ser uma invasão parcial. Se eu tenho um registro, eu faço reivindicatória. Tá, mas aí eu peço o quê? Para ser mantido na posse? Você pede para ser mantido na posse se não ocorreu invasão, e se ocorreu, você pede a desocupação. Ah, desocupação. Isso, anota a súmula aí, doutor, ó, 487. Do STF. Isso. O que diz essa súmula? Será deferida... O que eu falei para eles, Alex, para ele é o seguinte: se chegar lá, o Marcelo vai dizer assim, ó, aqui é meu, aqui não entra. O oficial de justiça não vai poder invadir. Ele vai ter que voltar para trás. Quando acontecer isso, eu entro com ação reivindicatória. Mas na verdade, na prática, não funciona assim, né? Se o oficial de justiça for lá, ele já tem uma decisão judicial. Se você falar para ele, ó, não vou entrar, tá bom, só um minutinho, vou chamar a força policial. Entendeu? Não, mas ele já vai com a força policial, então ele vai deixar invadir. Deixa. Eu entro com a reivindicatória. É isso mesmo. Na verdade, se o oficial de justiça fizer isso, aí o que você pode fazer? Ele sabe que lá a localização tem um gel lá, tem os pontos, e mostrando que lá não é a localização. Se a decisão for uma... Isso, eu vou trabalhar só a localização, não vou discutir posse. É verdade, não vai discutir posse. Você vai trabalhar...
se for uma decisão liminar ou agravo do instrumento, se for uma decisão definitiva ou recurso de apelação, mas por outro lado, o que você vai fazer? Você vai correr atrás de uma ação, né, para recuperar. E qual que é essa ação? A reivindicatória. É isso mesmo, doutora. Essa súmula diz o quê? Ó? Será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio. Essa súmula diz o quê? Será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base nela for deferida ou disputada. Então, essa súmula é o grande segredo para nós, né? Porque se eles vierem com uma discussão de posse, vamos levar para o lado do domínio. Essa é a grande estratégia, entendeu? Doutora, com muito carinho, eu faria o quê? Eu acho que agora, com essa súmula aí, com esse negócio do domínio, eu tô mais tranquilo. Eu acho que agora eu tenho como ganhar. Tem. E daí, eles não têm como converter isso aí em perdas e danos em cima do meu pai. Pode até fazer, mas aí tem matéria de defesa, tem prescrição, né? Pode até fazer uma ação de perdas e danos, mas aí tem matéria de defesa, tem a prescrição, tem a apropriação, né? Prescrição, já prescreveu. Eu faria isso. Da área que não tem a propriedade, para poder ter mais tranquilidade, faria uso capião. Uso capião, dá para fazer a posse 2003, uma posse maravilhosa, dá para usar o 1238 e o enunciado 492, eu faria uso capião só para blindar. Por quê? Porque amanhã ou depois, se eu precisar fazer uma manutenção de posse, eu consigo fazer. Enunciado 492, da 5ª Jornada de Direito Civil. Enunciado 4... vamos voltar aqui, ó. Peraí que eu vou voltar. Ó, o enunciado é o 492, da 5ª Jornada de Direito Civil. De Direito Civil. São duas situações. A área do teu pai não dá para usar a adjudicação compulsória. Não é caso de adjudicação compulsória. Tem iminência de litígio. O cartório não vai registrar. Vai gastar dinheiro à toa. Tem que ser uso capião para blindar. Tem que ser uso capião para criar respaldo para uma futura ação de interdito proibitório. No caso do teu irmão, como ele já tem a propriedade, é diferente a história. A estratégia é outra. Deixe, se alguém invadir... Reivindicatória. Na verdade, é a reivindicatória que vai fazer a retomada da posse, seja total ou parcial, vai funcionar. Se não for deferida, vai recorrer, recurso de apelação, mas é muito difícil, né? É muito difícil porque ele tem a propriedade. Eu não poderia entrar com uma ação de nulidade dessa matrícula voadora aí? Não seria um caminho inteligente, sabe por quê, doutora? Porque pedir a nulidade, você entrar numa discussão registral. Se tem alguém invadindo o teu imóvel, se você ficar discutindo a situação registral, você vai perder 5, 6 anos. É o tempo que a pessoa precisa para fazer um uso capião, talvez. Então, tem que defender a posse, tendo a propriedade, através da reivindicatória, entendeu? Eu tava com essa dúvida porque eu assisti um vídeo seu e o doutor falava exatamente isso. A reivindicatória, não a ação possessória. E eu conversei com o Dr. Durval e o Dr. Durval achou que eu teria que entrar com ação possessória. Eu falei, eu não quero discutir posse nesse processo. Eu não... Porque o meu irmão tem o domínio, eu quero fazer valer o domínio dele. Na minha opinião, eu falo isso nos meus livros, com base em vários julgados, você discutir posse sendo que você tem a propriedade, é a mesma coisa que você ir para a guerra com uma faquinha se você tem uma bazuca. Você não vai usar a bazuca? Por quê? Então a sua chance de morrer na guerra é maior. Eu acho uma estratégia equivocada, na minha humilde opinião. Tá? Isso está nos meus livros, tem vários julgados que eu coloquei lá, tá bom? Entendido. Qualquer coisa que você precisar, na hora que você fizer a peça, se quiser que eu corrija a peça, tá bom? É um prazer te ajudar. Marcelo, pai, tem alguma dúvida? Quer perguntar? Porque já está terminando o nosso horário. O senhor entendeu, senhor Antônio? O irmão também? Queria fazer uma pergunta? Não, tá tudo beleza. Tá bom. Quando a gente tem o registro... A que mais entende é ela aí. Quando a gente tem o registro, a briga é uma. Quando a gente tem a posse, a briga é outra. São estratégias diferentes. Se a gente começa a discutir posse com invasor, isso é perigoso. Né? Precisa tomar cuidado. Qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Oi, doutora.
Claro. Ô, Júlio. Eu falei assim. Oi, doutor Antônio, só um minutinho. A sua filha está falando aqui, viu? Desculpa, que seu pai me chamou aqui. Pode, até ele fala com ele primeiro. Oi, seu Antônio. Pode falar, seu Antônio. Viu, deixa eu explicar uma coisa. Aquela área de 1.200 hectares consta na escritura, mas a medição que está dentro da escritura não bate 900 hectares. Está tudo errado. Ô, seu Antônio, deixa eu te explicar uma coisa importante que o senhor vai entender. A guerra da Ucrânia. O que eles estão fazendo? Eles estão defendendo cidades por cidade, né? É um quebra-cabeça. O caso do senhor é isso, é um quebra-cabeça. Não dá pra gente pegar uma ação e resolver todos os problemas. Isso é que nem uma doença, né? Vai por etapa. Então, qual que é a primeira etapa? Não perder a posse. Qual que é a segunda etapa, talvez? Aí vai discutir registro. Nós temos que usar uma estratégia de resolver as questões por etapas. Porque se a gente quiser uma ação que resolva tudo, a gente vai se enroscar, vai perder. Entendeu? Beleza. Tá bom? O pai quis dizer o seguinte, que o juiz mandou reintegrar em cima da matrícula, né? É. A matrícula fala que é 1.212 hectares, mas se a gente pegar a medição dela, dá 980 só. Então, Não dá nem é uma 912. discussão interessante, mas numa outra ação. Agora, a gente não pode levar isso para o Poder Judiciário e esperar uma decisão favorável. O risco é muito grande. Então, faz o uso capião, faz um interdito proibitório, cria um imbróglio, trava tudo, né? Atrasa o lado do outro lado. Depois, se eu quero levar essa briga para a matrícula, eu vou fazer uma ação própria. Ação de marcação de terra. Aí eu consigo quebrar a cabeça e ter tempo para fazer isso. Agora, entrar nessa discussão, vocês vão desfocar o principal, que é a posse, né? E aí vai acabar perdendo a posse. Depois não adianta discutir a matrícula se já perdeu a posse, entendeu? É isso que eu estou falando. É uma batalha que a gente precisa ganhar o quê? É guerra por guerra. Ei, doutor, outra coisa. Nesse cumprimento de sentença, eu já entrei com uma impugnação dizendo que meus pais deram parte ilegítima para reintegrar porque a matrícula não é ali. Eles falaram que isso aí está precluso, né? E que eles têm que reintegrar onde eles receberam a posse. Daí, eu esqueci de alegar aquele inciso 7 do artigo 525. Na verdade, não é que eu esqueci. Eu mencionei, eu falei que era fato novo, só não mencionei o inciso. E agora, como o estelionatário lá que vendeu para nós, vendeu de novo a matrícula, então reintegrando lá, tentaram reintegrar lá em cima da área de terceiro, eu falei que tinha mais um fato novo dizendo que essa matrícula é voadora, que ela não tem posse, que ela não está, como é que eu vou dizer, ela não tem localização. E o juiz não apreciou e falou que ele mantinha a decisão anterior, que tem que ser cumprida o que transitou em julgado lá, a nulidade do ato jurídico com a reintegração de posse em cima da matrícula. Daí eu estou no prazo do agravo, eu tenho que entrar com o agravo entre hoje e amanhã, meu prazo. Eu estava pensando em alegar tudo isso de novo, mas eu não sei, eu não estou conseguindo desenvolver minha tese no agravo, porque o juiz nem apreciou. Entendi. Faz o agravo do seu jeito. Se você quiser, eu faço uma mentoria para corrigir a peça, te ajudar a te dar alguma luz, se você quiser. Só que está muito em cima, né? Precisa ver se bate a nossa agenda, entendeu? Sim. Mas o agravo, a intenção do agravo é sempre a decisão interlocutória. Você pode trazer o que você quiser como fundamento, claro que pode. Mas você tem que bater nos fundamentos que foi dada a tutela antecipada, entendeu? Tá. Viu, Júlio? Então, esse negócio da localização não vai pegar no agravo, né? Não vai pegar no agravo, porque é uma outra discussão, aí tem a ver com demarcação de terras. Mas eu posso alegar igual só para ganhar tempo? Pode alegar como convencimento, não vai trazer uma estrutura lógica para o julgamento. Veja se precisar se bater a agenda, eu faço a correção da peça. O que eu falo que lá, quando eu contestei a ação em 2004, eu não sabia que a terra estava deslocada, eu não sabia nada, não tinha conhecimento de nada disso. Lá eu aleguei uma exceção de uso capião. E como é que agora eu falo que eu não tenho a posse desse imóvel? Você precisa tomar cuidado para não cair em contradição. Porque senão eles vão pegar e usar isso contra você. Só que a verdade é que tem a posse, né? A verdade é essa, né? A A verdade verdade é que eu não tenho a
Ah, tá, não tem a posse. Tá. O título tá lá, o título não era localizado ali, né? Entendi. Meu pai foi enganado. Em relação a esse caso, com muito carinho, doutora, faz o escapião, súmula 237. Se a doutora vê que as ameaças continuam, interdito proibitório, né? Porque é uma ação preventiva. Esse é o caminho. Aí depois já o caso é complexo, já nós temos outras estratégias em relação às outras coisas. Mas hoje a principal estratégia é manter teu pai na posse, né? Ou pelo menos no direito de posse, tá? Qualquer coisa eu tô aqui. Muito obrigado, um abraço, feliz ano novo para vocês, viu? Prazer falar com a doutora novamente, com o paizão também, tá? Júlio, uma última pergunta. Eu vou agora já iniciar o atendimento aqui, tá bom? Que já tá, a plataforma já tá dando, sinalizando aqui. Um abraço para vocês, muito obrigado. Obrigado. Tá, tchau. Tchau, tchau.